Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a TV Cresce, canal 8 do Cresce, 8ª região de Brasília, onde nós tentamos sempre trazer algumas informações que sejam relevantes para o mercado imobiliário e também para os nossos amigos corretores de imóveis. E hoje nós temos a grande honra de receber aqui nos nossos estúdios um dos ícones do mercado imobiliário de Brasília, Antônio Bispo, a quem nós já agradecemos pela presença. Bispo, muito obrigado então pela sua presença. Será um prazer poder te entrevistar aqui, contar um pouco da sua história de sucesso, a história da sua família e quanto você tem ajudado no mercado imobiliário daqui da nossa cidade. Asher, eu fico muito agradecido de estar aqui na TV Cresce com essas entrevistas que você tem feito com diversas pessoas do mercado imobiliário, que isso traz para a população em geral, né? O cliente em geral, que o corretor é essencial para os bons negócios imobiliários de Brasília e do Brasil. É verdade. Você também, Bispo, além de corretor de imóveis, você é advogado, né? Trabalha no mercado há bastante tempo. E, inclusive, um detalhe nosso, uma observação hoje, a quantidade de corretores que estão novos, chegando nesse mercado, que são de nível superior, estão passando a ter uma diversidade muito importante para isso. Isso traz uma qualificação melhor no mercado, mais segurança nas transações imobiliárias. Eu imagino que quando você começou não era bem assim não era? Olha, vou até mais longe. Nos anos 60, meu pai já era corretor de imóveis e bastava você apresentar sua identidade, você ter o seu CPF e você tirava um Cresce. Depois veio a lei, já exigia uma certidão do tribunal e depois veio a obrigação do TTI. Então, antigamente, o corretor ele não era bem preparado. Diziam que se você não fosse nada, você seria corretor. Mas não é bem assim não, porque corretor de imóveis, anos 60, 70 ou atual, isso tem que estar no sangue, independente do curso superior, do curso técnico. Porque conversar com pessoas, dialogar com pessoas, você tem que ser profissional. Senão, o que eu sempre falo para os novos corretores, você não dura 1 ano, 2 anos. Você tem que amar a tua profissão. Você tem que gostar do que faz. Aí sim, através da sua vivência, da sua experiência, como os antigos não tinham nem 1º grau. Depois foi exigido o 2º grau, né? O TTI. E hoje são 70%, 75% dos corretores que têm ensino superior. Que maravilha! Como os corretores estão preparados, né, para servir você, corretor, que gosta ou mesmo que tenha uma outra profissão, venha conversar, venha tirar um Cresce, venha aprender, porque o universo da corretagem é maravilhosa. Eu concordo com você totalmente. Aliás, o nosso objetivo maior aqui do Cresce, na nossa gestão, inclusive especificamente a TV Cresce, é justamente trazer conteúdo, informações. Eu tenho certeza que as pessoas que têm assistido os nossos debates aqui, as nossas entrevistas, têm adquirido muito conhecimento. Eu ainda acho, particularmente, que a nossa régua de entrada pelo TTI é muito baixa. Não prepara tanto o corretor para o mercado. Mas é um ponto de partida. E a partir daí, então, como o mercado é tão exigente hoje você tem que entender de economia, de administração de empresa, direito sucessório, arquitetura, engenharia, visto-oculto, um monte de coisas que você tem que estar preparado para atender o cliente. Inclusive, sobre a avaliação mercadológica do bem dele. O risco que você tem de fazer uma avaliação mal feita e vir criar um prejuízo, e você, como advogado, sabe que nossa responsabilidade não termina aí na escritura. Né? Os vícios ocultos continuam por um bom tempo, a gente tem responsável sobre isso. Pois não? Você falou uma coisa muito interessante, que o corretor de imóveis é uma das poucas profissões que você tem que ser um pouquinho de cada profissão. Engenheiro, psicólogo, arquiteto, psicólogo, advogado, ele tem que ter noções. Então, hoje, o TTI, como você falou, é insuficiente. É a porta de entrada para que o profissional consiga, através depois do seu conhecimento, da sua força de vontade, galgar, né, grandes negócios.
Eu sempre falo para as pessoas que, além de você precisar de fazer uma boa avaliação, você fazer uma boa pesquisa mercadológica, você saber tirar certidões, analisar se o imóvel está apto ou não à venda, fazer uma boa vistoria, porque hoje o corretor tem a responsabilidade civil e ele não pode mentir. Eu mesmo sempre falo para os meus corretores, meus parceiros e até comigo mesmo, se eu sentir que o documento está errado ou tem alguma pendência, primeiro a gente conserta a pendência, ou senão, não vai ser a primeira, segunda vez que eu vou dizer não. Eu não vou vender o imóvel, o senhor não vai fazer o negócio com este imóvel. É duro para um corretor, porque o ticket médio de Brasília, o imóvel mais barato em Brasília é R$200 mil, e 5% de 200 mil é uma grana boa. Considerável, claro. É considerável. Então, para você dizer não, você tem que ser um bom profissional. Imagina o colega estando vendendo aí um imóvel de 2, 3 milhões, uma bela de uns honorários, e se você não analisar bem o documento, não fazer um bom contrato. Então, essas noções nós temos que ter, né? Saber o grande segredo para um bom negócio, além de documento, é a boa avaliação. Porque imóvel estoque, ninguém fica feliz. O dono, se procura um bom corretor, um bom profissional, ele precisa de vender o imóvel. O corretor tem que fazer jus ao trabalho e deixar o cliente feliz. Agora, se o imóvel vale 900 e o corretor avalia em 1.200, ele não vai conseguir vender. Vai ficar algum tempo parado e o que acontece sempre com as más avaliações? Duas coisas. Primeiro, você perde a sua credibilidade. E segundo, o cliente espana. No momento que ele precisa daquela grana, e aí ele pega o imóvel e entrega para 1, 2, 3, 4, e aí acabou a credibilidade do corretor, que fez um mau trabalho, e até o imóvel, que ele fica queimado. Eu falo para você, comprador, para você, vendedor, quando você for vender um imóvel, procura um corretor só. Coloca nas mãos dele, dê de 3 até 6 meses de uma autorização, porque ele vai fazer um bom negócio, porque hoje nós trabalhamos em parceria. Hoje a gente não visa comer o bolo sozinho. O que o bom corretor visa é deixar o seu cliente feliz. E eu digo que eu já ganhei até menos, mas para satisfazer o meu cliente. Esse detalhe importante que você comentou agora sobre parceria. Você pega, por exemplo, o mercado dos Estados Unidos, você tem um captador do imóvel. A partir desse momento que você joga esse imóvel dentro de uma ferramenta, você tem milhares de corretores vendendo aquele mesmo imóvel. E a gente tenta demonstrar sempre para os nossos clientes, hoje nós fazer uma boa captação, de que se ele está comigo com exclusividade, é muito mais vantagem para ele do que para mim. Porque ele vai ter a segurança de um corretor que vai gerenciar essa venda para ele, que vai administrar a documentação, que vai fazer as parcerias, que vai acompanhar nessas visitas, que vai ser responsável por escriturar esse imóvel e vai valorizar esse imóvel dele. Então tudo vai canalizar por esse corretor, ele tendo a capacidade profissional e a segurança de fazer um bom trabalho. E essa velocidade de venda vai ser aumentada pela quantidade de parceiros que você tem. E nessa divisão de honorários, todo mundo fica feliz e vira uma regra. Outra coisa também, Bispo, que é muito comum acontecer, quando você tem 2 corretores trabalhando num negócio. Um representa o vendedor, o outro representa o comprador. Aí eu comentei assim, mas quando acontece isso? Numa parceria. Normalmente na parceria, um tem um imóvel e o outro tem o cliente. E vão cuidar desse negócio para que ele fique juridicamente perfeito. Outro ponto que você comentou, que eu reputo ser muito importante no caso da variação, você tem variação para mais, você pode ter para menos. O mau profissional comete esse grande erro de depreciar o patrimônio do seu cliente. E talvez na velocidade de querer fechar esse negócio, coloca em risco o patrimônio do cliente, que não pode ser feito isso. E nós temos, por ética profissional, resguardar e proteger as informações do nosso cliente. Então, se nós comentarmos esse negócio, a pessoa fala galinha morta, é horrível uma expressão dessa. Você tem que ter responsabilidade sobre o seu patrimônio do seu cliente. Sabe fazer uma boa apresentação, uma boa mídia, sabe conhecer aquela mercadoria, entre aspas, como mais do que ele conhece ainda, e poder demonstrar isso.
Eu digo para você que em Brasília e no Brasil, hoje não existe mais corretor clínico geral. Sim. As cidades cresceram demais. Eu dou um exemplo meu. Eu trabalho 95% dos meus negócios. Plano piloto, né? Asa Sul, Asa Norte, lá Cresceu do com Sul. essas quadras todas? Eu conheço. Onde eu vivi, porque eu nasci em Brasília, eu tenho um mapa na minha cabeça de olho fechado, Jardim Botânico, onde eu moro, né? Parque Sul, Sudoeste. E digo mais, quando alguém me pede para vender um imóvel no Noroeste, que é um bairro novo, famoso, de classe média alta, onde tudo lá é moderno, eu confesso para você que eu procuro um colega para fazer parceria. Agora, pode acontecer de você ter aquele amigo seu, aquela pessoa que confia em você e fala, bispo, eu quero vender meu apartamento em Samambaia ou em Águas Claras. E eu sou sincero com o meu cliente. Não é a minha praia, não é o meu local que eu fico à vontade. Mas se o senhor quer que eu gerencie essa venda, o que eu vou fazer? Nós temos em Brasília, principalmente... Nós temos as redes das pessoas jurídicas e temos a rede dos corretores profissionais liberais. Sim. Então, eu nunca estou sozinho numa venda. Eu tenho 10, 15, 20, até 30 parceiros. E no caso desse específico, de eu não dominar a área, que não é vergonha para ninguém. Pelo contrário, é um mérito saber disso. E é importante você passar isso para o cliente e você escolhe um parceiro. E você, assim, gerencia as visitas. 2 profissionais trabalham juntos. Ele lá conhece mais pessoas. E, como você falou, às vezes não são nem 2, às vezes tem até 3 colegas trabalhando em imóvel. Mas com uma coisa que é bacana, o cliente fica satisfeito. Porque você, em vez de vender em 1 ano, 8 meses, ou o próprio cliente, você que está ouvindo, você vendedor, que às vezes foge do corretor de imóveis, você não vai aguentar as ligações de estelionatários, de pessoas que não têm o que fazer, até de próprios captadores. Você não vai aguentar. Isso é coisa de corretor. E o corretor, ele faz essa filtragem. Sim. Ele sabe, até pela conversa, quem será o cliente certo. Nós não acertamos 100%. Mas tudo é viável no mercado imobiliário com bom senso, com parceria, com profissionalismo. E hoje eu digo para todos que uma das melhores profissões do Brasil e até do mundo é corretor de imóveis. Porque hoje, com respeito a todas as demais profissões, o corretor ele pode ganhar R$1 milhão em 30 dias. Ele tem que saber administrar esse dinheiro. Agora, você vai fazer um concurso, tem concurso de 3 mil, de 5 mil, de 10 mil, você fica meio limitado. E o corretor, o céu é o limite. Ele faz o seu salário, né? Então, vai depender da capacidade dele. Então, nós fazemos o nosso salário. Essa coisa é tão maluca, né? Se você pensar assim, se você imaginar que, teoricamente, você teria um percentual sobre todos os imóveis que estão sendo transacionados, é um número maluco. É muito grande. E você vê que o patrimônio do mundo, o registro real está no banco imobiliário. Não está, né, a parte tangível realmente está no mercado imobiliário. Outra coisa, o bispo, a aceleração da forma de negociar hoje, através das mídias sociais, através dos contatos internacionais que já são feitos, sabe? Vai aperfeiçoando de tal forma, facilita por um lado, ou seja, você tem um número de contatos, de leads mais rápidos, o seu IVV, seu índice de velocidade de venda também aumenta, dependendo se você souber administrar isso de alguma forma, mas vai exigir do corretor um individualismo muito grande e dificilmente ele vai ter que dominar todas essas ferramentas. Uma das conversas que eu tive aqui, que foi muito importante, com os 3 grandes presidentes das redes de Brasília, Ramon, a Carla e o Leonardo. Por quê? As redes se preocupam muito em dar esse apoio aos corretores. Muitos corretores não têm a capacidade de autogestão. Eles eram um bom vendedor, mas ele não entende de direito, não sabe fazer um bom contrato, não tem como fotografar bem um imóvel, não sabe como preparar uma lead. Então, as redes dão esse suporte. O que acontece? Eles ganham menos.
mas tem um repique de venda muito maior. Até eu brinco e falo assim, 100% de zero continua sendo zero. Então não adianta você querer ganhar muito de nada. Então é melhor você ter parceiros, fechar um maior número de negócios, criar a sua carteira e ter uma vida longeva profissional. O segredo hoje é a parceria e saber dividir. Hoje, com as redes sociais, Facebook, Instagram, os portais, eu ainda falo, eu ainda sou muito conservador com relação a portal. Eu gosto de 2 portais em Brasília. O resto dos portais, com todo respeito, são mais acessórios. E como você falou, a foto, documentação, apresentação, até o horário de mostrar o imóvel. Outra coisa que me chama muita atenção, e eu já ouvi em algumas palestras, é o tempo da resposta para o seu cliente. O atendimento, né? Verdade. O atendimento. Eu falo na minha área que eu sou um profissional liberal. Então, eu sempre estou 24 horas ligado. E o que acontece? Como da pandemia para cá, o mundo digital cresceu muito, se aperfeiçoou muito, vamos dizer, em 2, 3 anos nós evoluímos 20 anos mais ou menos. Então, se o corretor não ficar ligado nisso, ele perde ponto e perde venda. Então você tem que estar ligado no seu celular, o corretor está ali para servir. Eu sempre falo para as pessoas, eu não sou aqui o cara que estou visando a comissão, estou querendo servir você para te dar segurança. Então isso hoje é fantástico para os meninos novos ou para quem é dinossauro como eu, que a gente sempre está aprendendo. E hoje vamos dizer que você, o corretor liberal, que às vezes não tem uma secretária, trabalha em casa, não tem o apoio que as redes fazem para as pessoas jurídicas e até para os corretores parceiros, você hoje fecha um negócio com assinatura digital. Faz tudo. Eu vendi um imóvel outro dia de uma senhora que morava na Califórnia. O senhor que comprou estava em Lima. Pelo e-notariado, né? O e-notariado. Acabou. E a coisa é tão fácil de fazer, porque é o que eu sempre falo, corretor não recebe dinheiro, ele fecha o negócio. É prestador de serviço. É um prestador de serviço. Às vezes as pessoas perguntam, mas o senhor não vai estar presente? Eu falo, hoje a tecnologia, ela ajuda, porque eu já passei a documentação para o senhor, o valor da entrada está no número da conta ou no Pix, o senhor assina digitalmente por e-notariado e, nesse caso específico, a senhora da Califórnia, ela estava, como é que eu faço? Eu tenho que arrumar um amigo, eu vou ter que ir no consulado para fazer uma procuração. Eu falei, senhora, a senhora não precisa ir mais no consulado, a senhora faz tudo pelo cartório. A senhora faz uma procuração, a senhora faz uma assinatura e ela perguntou, e você? Depois a senhora deposita os meus honorários quando o negócio estiver concretizado. E o outro moço também falou, mas a única coisa que ele pediu foi para o sogro dele visitar o imóvel e eu fiz um atendimento com o sogro dele. Virtual. Sim. Então hoje o mundo, a tecnologia facilita a vida de todo mundo. Mas é aquilo que nós falamos no início. Computador não fecha negócio. Não fecha. Computador não negocia. Você precisa de conversar, você precisa de negociar. E aí é onde entra o corretor. Que o corretor, ele vai fazer esse meio de campo e dá essa segurança das partes. Você faz uma proposta, sai uma contraproposta e você fala, ó, agora tá bom. Um cedeu um pouco, o outro cedeu. E o negócio saiu, e o negócio... Você vê, esses dias eu fiz uma entrevista aqui que eu achei maravilhosa com a Ariane Palaoro. Para mim, hoje, uma das comunicadoras mais eficientes do mercado imobiliário. Ela tem um VV considerável e também um número considerável de negociações que ela faz. E entre as nossas conversas, ela deixou claro como é que é esse processo de amadurecimento na comunicação em mídias sociais. Como que o cliente chega até ela depois de descobrir nela a credibilidade pela vida pessoal dela. Eu tenho discutido que o corretor ele tem que tomar muito cuidado com a mídia profissional e a pessoal dele. Então, se você está lá na sua rede social, sem camisa, jogando bola, tomando uma cerveja, não é isso que você vai vender para o seu cliente credibilidade. Não é isso. Você pode até ter isso, mas no mínimo evitar. Não é isso? Agora, se você chega no cliente e demonstra capacidade de conhecimento e responde à altura que ele precisa, ele passa a te respeitar.
Agora, se você tem dúvida, vou ver, não sei como é que é, talvez seja. Olha, eu acho, o mercado não permite isso mais. Quando o cliente chega em você hoje, ele em 10 minutos, ele consulta um banco de dados enorme de imóveis. Ele já chega com as respostas prontas. Outra coisa que eu acho que é um erro, que a gente tem que aprender a consertar, é de dizer que o corretor realiza sonhos. Nem sempre acontece isso. Às vezes essa venda é no momento de dor, é no momento de tristeza, de uma dificuldade financeira. Ele não está feliz nenhum em vender aquele bem. Então você está ajudando a resolver um problema num momento extremamente delicado da vida das pessoas. Se a gente não tivesse amadurecimento profissional, respeitar a dor ou o momento financeiro de cada um, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu falo para você que tem um momento que você traz a felicidade e nestes momentos de separação, de dívida, de algum contratempo que alguém tenha na vida, você tem que respeitar, mas você será lembrado por ter resolvido o com problema eficiência, probidade dele e segurança. E sendo uma pessoa discreta, respeitando aquele momento dele, às vezes até sendo mais calado ali naquele momento que você está visitando o imóvel, não abrindo muito, e com a confiança o negócio sai para ambas as partes. Agora eu vou fazer uma vírgulazinha aqui. Fale. Porque, como eu te falei, a gente tem uma grande honra de te receber aqui hoje, porque você tem uma história de vida fantástica. E a quantidade de palavras positivas que você disse até agora leva a um entendimento que o mercado é receptivo às novas tecnologias, é receptivo ao crescimento, à melhoria das tecnologias, tudo isso faz parte. Você começou a trabalhar como corretor quando você tinha 15 anos com seu pai, não é isso? Né? Sou Antônio Bispo, famoso em Brasília, que tem histórias maravilhosas, que nós vamos contar algumas agora mesmo. E com esse passar do tempo, você acompanhou todas as etapas. Pôde se formar, formou em Direito, tem trabalhado nesse mercado durante tanto tempo. E eu sei que o seu pai, você sempre teve por ele, tem até hoje um carinho muito grande pelo exemplo de vida que ele deixou para você. E eu sei que existem algumas histórias interessantes, existem também alguns momentos que foram importantes para vocês, como filho, como exemplo, como profissional. Eu queria me conta um pouquinho só sobre o seu pai, só para a gente poder juntar essa sua experiência de vida com o que a gente poderia deixar mais de legado para essa geração que está chegando agora. Eu falo para você que eu tenho o maior orgulho de eu ser a segunda geração. Eu fui criado num escritório imobiliário. E uma das coisas que me fez acompanhar meu pai sempre no escritório, porque eu sou mais velho lá em casa, eu sou a cara dele, e eu sempre gostei. E eu via meu pai negociando, e o que acontecia? Com 10 anos, eu lembro do José Severo no setor comercial sul. A história do mercado imobiliário de Brasília é tão próxima assim da minha infância e do meu pai, que o corretor 001, Sinésio Passos, É verdade. o escritório dele era do lado do meu pai. O crédito do seu pai, 100 A Imobiliária Bispo é 132. Olha aí, que hoje nós estamos mais acima de 30 mil. Então hoje nós temos 32, 33 mil. E é o que eu falo para você, naquele tempo, meu parquinho de diversões era no escritório do meu pai, porque antigamente você tinha dezembro, janeiro, fevereiro de férias. No máximo eu passava 15, 20 dias fora numa praia com meu pai e o resto eu ficava do lado dele, passeando, levando. E eu descia ali no setor comercial, era meu parquinho, os porteiros, tudo me conhecia, porque meu pai era uma figura popular, Sim. Que meu pai, além de um corretor pioneiro, ele está no livro, do primeiro livro do Cresce, até na gestão do nosso colega Thier. Meu pai tem uma parte da vida dele lá, né? E além da parte profissional dele, ele tinha muito do social. Para você ver, meu pai morreu cedo, meu pai morreu com 50 anos. Mas esse tempo todo, eu acompanhando ele, meu pai entregou 1000 cadeiras de rodas em Brasília. Ele reconstruiu a escola do Paranoá todinha em 74.
E ele sempre gostou de fazer o social. Ele tirava a blusa dele e chegava no final do ano. Ele era um cara tão positivo e tão de bem com a vida que ele enchia uma caminhonete, um caminhãozinho de comida. Eu acompanhava meu pai na Ceilândia, quando a Ceilândia era barro, só barraco. E ele ia entregando comida no final do ano. Eu falei, meu pai, ninguém te conhece. Ele falou, não precisa conhecer. Eu estou entregando, tem Natal e Ano Novo, e eu posso dar essa felicidade. Acompanhei meu pai ensinava as pessoas na Ceilândia a plantar a horta, porque ele falou, ó, você tem, o dinheiro é pouco, aqui em você casa, tem uma aqui, verdurinha, tem uma mandioca, e aí eu fui criando, acompanhando, eu cheguei até a pegar piolho uma vez, que eu ia com ele, peguei piolho, e ele morria de rir, rapou minha cabeça, rapou a dele, e a vida continuou. E ele falou, meu filho, a vida é essa. Nós deixamos aquela família bonita, não precisa de aplauso, não precisa de nada. Eu fui acompanhando, e eu sempre fui uma pessoa independente. Apesar do meu pai só ter a 6ª série, ele era um autodidata, mas meu pai sempre falava assim, estudar. Eu sei, pai. Que ele falava assim, ó, o que eu vou deixar para você, o maior patrimônio não é o diploma, é o conhecimento que eu quero lhe proporcionar. E aí eu comecei a gostar, e o que eu fazia? Eu morava na 105 Sul, eu ia para a escola de manhã, e de tarde eu saía captando imóvel debaixo dos blocos. E tem um corretor antigo de Brasília, que eu sempre encontrava debaixo do bloco captando, que é o Paulo Onesco. Ah, tá. Cresce dele 180. Tá fora de Brasília agora. Tá em Goiânia, mas eu sempre falo com o Paulão. Paulão tem uma saudade danada. Ele ainda tem um imóvel aqui. Ele falou que vai voltar, porque mesmo com 90 anos, ele adora trabalhar. Ele é um grande e ele ficava também. E eu captava de um lado, eu falei, Paulo, capta do seu, eu capto do meu. E eu comecei a ganhar dinheiro. E digo mais, que a profissão de corretor é tão fantástica que eu comprei meu primeiro carro com 17, já estava, vamos dizer, foi em dezembro, quando eu tinha 16 anos, meu aniversário em abril, eu comprei esse carro no final do ano. Eu fiz um negoção bacana, são 2 negócios que eu guardo, que foram meus primeiros negócios que eu captei para o meu pai. Primeiro foi a venda de um apartamento de 4 quartos, que eu vendi na 103 Sul. Eu devia ter 16 anos ou 17, alguma coisa assim. De um corretor, era o dono da Buriti Imóveis, Geraldo Mol. Foi o primeiro imóvel que eu vendi, apartamento dele, ganhei um dinheirinho. Esse cliente que eu vendi esse primeiro imóvel, como é que você captou e como você conseguiu? E foi parceria com ele já? Não, essa aí eu captei dele. Ele falou, você vender? Ah, sim. Aí eu falei pro meu pai, então tá legal. Aí ele falou, então... Aí o que eu fazia? Eu pegava o cartão do meu pai, no Dom Bosco, no Objetivo, na Academia Júlia Diné, eu distribuía. E os meus amigos falavam assim, mas eu não vou comprar imóvel. Você não vai. O seu pai vai. O seu pai vai. Me ajuda. E esse senhor, eu lembro que tinha uma época em Brasília que as vendas dos corretores ou eram para investidores, ou Banco Central, Banco do Brasil, Previ e a Caixa do Banco Central dos funcionários. Esse que era onde o dinheiro girava no mercado imobiliário. E esse senhor olhou, falou, gostei de você. Você tem quantos anos? Tem 16 anos, lá no Júlia Diné. Hoje ele mora no Rio de Janeiro, é meu cliente até hoje. Pegou e falou, eu quero um apartamento assim, assim. Eu falei, pô, o Heraldo, já fui lá no meu pai. E ele falou, eu só posso ver o apartamento de noite. 9h30, 10 horas ou 22 horas, estava com o apartamento vendido. Meu pai me deu a minha parte, não era 50%, mas ele me deu 25%. Para mim era grana pra caramba. Nossa. E eu comecei a investir, comprei roupa, fiquei com mais força de vontade para passear pro Brasil. Eu falei, agora eu tenho que comprar um carro. E um dia meu pai falou, ali na 305 Sul, tinha o Banco do Rio Grande do Sul, 4 lojas de esquina. Banrisul. Banrisul. E meu pai falou, ninguém fala com o gerente, ele não me atende, meus colegas, tenta você. Eu peguei meu terno,
Cheguei lá, acho que eu falei assim, eu não vou chegar 2 horas, porque o cara vai estar atendendo muito cliente, eu vou chegar ali 3h30, tá no finalzinho. Aí um dia eu cheguei lá, com a minha pastinha, todo bonitinho, sentei, perguntei para a moça, eu quero falar com o gerente-chefe, alguém que responda até por imóveis vendidos no banco. Ele falou, o moço não está aqui. Eu falei, a senhora deixa eu sentar ali no sofá? Tinha um sofazinho bacana. E eu, na minha pastinha, eu sempre levava uma revista ou um livro que eu estava lendo e ficava esperando. Esse dia, Asher, foi das 3h30 até 15:06. Eu fiquei esperando. A moça disse, eu acho que ele não vem. Eu falei, que hora que termina aqui? Nós saímos aqui 6h15, 6h20. Eu posso ficar aqui? Ela foi com o meu santo, viu que eu estava me comportando direitinho. Aí o cara passou, entrou, ela falou, é ele. Aí ele chegou para ela, eu só observando, já um silêncio danado ali na agência. E o moço, aí ela falou, ele está querendo falar com o senhor, ele está aqui desde as 3h30. Aí ele falou, esse aí está querendo alguma coisa séria. Moço, menino, vem cá. Eu cheguei lá, peguei o cartão do meu pai, me apresentei, meu pai é Antônio Bispo, eu sou Antônio Bispo Júnior, eu estudo, mas ajudo meu pai. O cara falou, você já ajuda? Eu ajudo meu pai é corretor de imóvel. Eu moro aqui na 105. Nessa época, o escritório do meu pai era no Pioneiras Sociais, olha como é que eu sou antigo. Antigamente, a Pioneiras Sociais alugava salas lá, e o cartório era ali embaixo. Sim, do segundo ofício. Aí eu conversei com ele, falei, aquelas lojas estão para vender? Ele falou, cara, eu não costumo fazer isso, mas eu gostei do senhor. Pegou um papel de rascunho pequenininho, pegou, escreveu o telefone. Cara, eu não dei isso para ninguém, mas eu gostei do senhor. O senhor é jovem, está ajudando seu pai, é o diretor. E eu falei, tudo bem, não fala que eu que te dei. Isso, fica tranquilo. Agradeci, saí correndo dali, da 305 até o Pioneiras Sociais, estava com tanta alegria de proporcionar um negócio para o escritório do meu pai, que eu cheguei lá cansado. E ele falou, consegui. Aí ele falou, cara, são 4 lojas. Hoje, cada loja dessa é 1,5 milhão, então dariam 6 milhões. 5%, uma grana boa. Ele falou assim, olha, eu já tenho até o comprador para isso. Vendi, recebi, você vai lá na Brasal e pode comprar aquele carro. Aí eu, foram 15 dias para o negócio acontecer, que meu pai já tinha as pessoas, mas eu proporcionei, eu fui o elo ali do encontro e vendemos. Eu lembro até hoje, acho, eu fui lá na Brasal, eu comprei o carro até do finado Fernandinho, que é irmão do Osório da Brasal. Carrinho, a coisa mais linda do mundo. E eu comprei o orgulho da gente. Eu gerei esse trabalho e aquilo ali foi me contagiando. Mas nunca deixei de estudar. Tanto é que uma época eu ainda trabalhei na Federação do Comércio durante 1 ano. Eu trabalhava numa área de pesquisas e eu não precisava estar lá todo dia. Então eu fazia pesquisa, eu recebia os dados, numa segunda e sexta-feira eu tinha que entregar. E nesse meio de campo, eu tinha o meu fixo e ajudava meu pai. E aí eu comecei a fazer negócio. Até hoje. E estou até hoje, mas aonde eu quero chegar é que sempre nós temos a providência divina nas nossas vidas. Porque como eu perdi meu pai muito cedo, com 50 anos, e ele já estava me preparando, porque meu pai morreu, eu tinha 20 anos, 21. Ele estava me preparando. Tanto é que eu fiz o TTI com 18 anos e não tirei o Cresce. Eu falei, deixa lá, deixa aqui direitinho e depois eu tiro. Ele te pensa que vai ter o pai pro resto da vida. Mas ele estava me preparando para que eu fosse corretor. Quando ele morreu, eu já tinha feito alguns negócios, sempre ajudando ele. E o nosso nome, até que eu posto fotos sempre do lado dele, porque eu sempre acompanhei meu pai no Cresce, no sindicato, porque meu pai sempre falou, não basta ser corretor,
você tem que valorizar a tua profissão. Com certeza. Você tem que ajudar. Não é só usufruir do seu Cresce. Você tem que participar, dar ideias para cada dia melhorar. E antigamente, né, Acha? Ninguém queria corretor. Hoje, todos querem um corretor. Hoje o corretor está no Banco do Brasil, está na Caixa Econômica. É um indutor de negócios hoje, né? Então, tem que ser. Mas é interessante essa colocação sua, porque herdar um nome como o do seu pai, você é Júnior, né? Mas na realidade a imobiliária passou para você. E a gente vê nas redes as fotografias, seu pai estava com o governador, estava com o ministro, estava com todo mundo, uma pessoa extremamente bem relacionada e conseguiu fazer grandes negócios. Aquela história lá do Rio de Janeiro, São Paulo, né? Que a pessoa não podia atender. Vou contar. Essa história é fantástica. Eu vou contar, então eu vou contar essa. Então, mas só para mostrar que graças ao meu interesse, primeiro, a minha proximidade com meu pai sempre, desde dos 10 anos, frequentando o escritório, depois me despertando a vontade de fazer negócio, de ser empreendedor, me deu cancha para quando meu pai morreu, com 50 anos, eu continuar a trabalhar, continuar o legado dele. Graças a Deus, eu continuo esse legado, como eu já te falei, eu tenho cliente que hoje é neto do cliente do meu pai. Então, ele sempre me procura. E essa história do Conde Matarazzo, ela é fantástica. Está no livro dos corretores. Nos anos 60, só tinha Asa Sul, Cruzeiro, Lago Sul, Lago Norte, ali no iniciozinho. E Asa Norte tinha 302, 403, 405, 406, que era a Coreia e o Vietnã. E no início tinha a Planalto, do saudoso Lindbergh, e a Desbrave, a Rede Globo, só. E aí, um grande e saudoso pioneiro, eu soube que ele morreu tem uns 60 dias, o seu Edmund Baracá, ele era louco para comprar um terreno para shopping ali no início da Asa Norte. Naquela época, nós tínhamos alguns corretores, não é igual hoje, tínhamos grandes corretores, e ninguém conseguia falar com o Conde. O Conde, não vou vender o imóvel, nem atende corretor. Meu pai ouviu aquilo e ficou até chateado, porque os parceiros de negócio estavam segurando, porque era um negoção muito grande. E ele falou, o dono, eu sei chegar nele. Aí meu pai foi lá, reuniu com todo mundo. Vocês não conseguiram falar, vocês não vão falar, não adianta. Vocês vão bater, eu estou sabendo que vocês estão há 6 meses, 1 ano aí. Já tentaram ir lá, ele não recebe, mas ele recebe. Aí os caras, como recebe? Primeira coisa, antes de eu falar o segredo, vamos fazer um pacto aqui, vamos fazer um contratinho, né? Quanto é que cada um entra para comprar e vender o lucro a gente. Aí eles, vamos fazer. Com quem diz assim, não vai dar em nada mesmo, mas a gente assina. Ele falou, só faça assim. Dá o telefone. Ligou lá, depois de umas 2, 3 horas, a telefonista ligou, completou a ligação aí. E eles ficaram tudo sentados ali, na salinha do Conjunto Amazonas ali. E aí ligou, a moça atendeu, boa tarde, bom dia, não sei, e perguntou quem era. Meu pai não mentiu. Ela perguntou quem é e da onde. Ele falou, é o bispo de Brasília, que precisa de marcar uma audiência com o Conde Matarazzo. Pronto. A secretária, o senhor dá um minutinho, deve ter ido lá na presidência, tem um moço querendo marcar uma audiência com o senhor. Aí ele já falou, corretor, eu não quero. Ele falou, não, é o bispo de Brasília. Por que o bispo de Brasília? O Conde era católico, como todo bom italiano. Católico, amigo do Papa, era comendador da igreja, bispo. Aí o cara falou, peraí, vê o que ele está querendo. Aí, o que o senhor está querendo? Não, é respeito de um imóvel que ele tem aqui em Brasília. Aí a menina não deixou nem ele terminar de falar, ficou calado. É sobre um imóvel do senhor. Eu tenho um imóvel lá, eu ajudei Juscelino, foi um investimento. Faz o seguinte, veja o dia que ele quer marcar audiência, que eu já até vou falar com
com o pessoal do cartório, te vê, faz uma doação, eu não vou ficar com aquilo. E pode marcar. Aí a moça, que dia que o senhor quer? Meu pai marcou. O conde falou que só ia nesse dia atender o bispo de Brasília. Meu pai morria de medo de viajar de avião. Ele parecia muito com o Niemeyer. Niemeyer só viajava de carro. Mas esse aí era uma coisa extra. E rápido, né? Tinha que correr. Pegou o avião e foi para lá. Quando chegou lá, ele até levou a carteira dele, porque ele tinha trabalhado nas indústrias Matarazzo, quando menino. Chegou lá, a moça olhou para ele assim, eu tô esperando aqui outra pessoa. Falou, você é fulano de tal? Sou. Não, você tá me esperando. Não, tá aqui, eu tô esperando o bispo de Brasília. Aí meu pai pegou o cartão da imobiliária Bispo, aqui, eu não menti para a senhora, eu sou de Brasília, eu sou bispo. Mas a senhora não perguntou ela, mas eu sou bispo corretor. Aí a menina, espera um minutinho, porque ela não viu. Antigamente os bispos andavam de batina. Hoje não anda mais de batina, tá todo mundo moderno. E aí ela chegou lá, conde, ela falou, o que foi? O homem já chegou? Olha, o bispo chegou, mas ele não é bispo. Ele falou, como é que é? Ele é bispo, mas não é bispo. Aí ele faz o seguinte, tá aí, manda entrar. Aí meu pai entrou, de terno, todo. E aí sentou lá, se apresentou. Aí o conde falou, senhor, eu tô atendendo o senhor porque eu já fiz negócio com todo mundo, com o bispo de Brasília, que não é bispo. Vai ser a primeira vez. Vai ser a primeira vez, mas eu gostei. O senhor é ousado, o senhor é elegante, educado. Meu pai sentou lá, conversou com ele, levou a carteirinha dele, a carteira de trabalho. Eu trabalhei, eu admiro. E era o homem mais rico do Brasil naquela época. Era a maior fortuna. E aí ele falou, olha, eu já sei o que o senhor quer, né? O senhor já sabe, eu sou corretor. Deixou o cartão. Falou, o tabelião já está aqui. Que eu pensava que eu ia fazer uma doação para a igreja. Nossa. Então, nós vamos fazer negócio. Chama o tesoureiro, não é, hoje é financeiro, né? Chama o tesoureiro para botar preço. Aí, eles chegaram lá, chegaram num valor, aí você tinha que comprar o cheque, né? Tinha que ir no banco. O conde falou, o cara do cartório já está aqui, pega os dados de quem que vocês vão botar o nome e já está tudo pronto. Eu vou deixar um carro à disposição do senhor, o senhor vai no banco. Chegou lá, arrumou tudo e fizeram o negócio. Meu pai ligou para Brasília, negócio fechado, e eles venderam para o seu Edmond Baracá. Ele já não está mais entre nós, mas é um grande empresário de Brasília. Ele tem diversos prédios. Eu valorizo o empresário que investe o dinheiro na nossa capital. Nós temos que aplaudir todos aqueles, porque é muito fácil jogar o dinheiro em outra cidade e a pessoa fazer fortuna aqui. Fecharam o negócio, venderam. Eu só vou te falar duas coisas, mas quem me contou essa história não foi meu pai. Ah, é? Não. Olha. Quem me contou foi o seu Edmond Baracá, nos anos 80, porque nós fomos vizinhos na 105 Sul, e seu Edmond fez muito negócio com meu pai. Papai gostava muito dele. Seu Edmond era um homem muito difícil de negócio, mas eles sempre fizeram bons negócios com o papai. E um dia numa festa, ele contou isso. Eu vou contar uma coisa que não é lenda, que o bispo de Brasília comprou um lote, vendeu para mim, e ainda vou dizer mais, eu vou dizer o que ele ganhou. Aí eu falei, o que meu pai ganhou? Eu perguntei para ele, teu pai comprou uma Impala 64 V8, vermelha com teto branco, que era um carraço, e ainda tinha dinheiro para comprar mais 2 apartamentos na 105 Sul. Nesse único negócio. Num negócio. É uma coisa doida. Então, e eu vou dizer, eu paguei o dobro. Ele pagou X e eu paguei o dobro, feliz da vida, que era um negócio muito bom para todos. Então, essa história é pessoas que dizem que é lenda, né? Mas é uma verdade, está no livro. Então, eu até falo para cada corretor, você novinho aí, que está chegando agora, tenha orgulho, tenha fé na tua profissão e não começa sozinho não, tá? Aprenda, passa pelas redes, pelas diversas imobiliárias que tem em Brasília, para você pegar a tua bagagem
pegar o teu conhecimento e se você quiser fazer um voo solo como eu, como Asher ou como outros, você tem a capacidade, né, para voar alto, que a gente voa como águia, né, Asher? É isso aí. A gente tem que voar como águia e fazer o melhor, né, pelos nossos clientes. Beleza. Ô Bispo, você, como está no mercado há muito tempo, você tem uma especialidade muito grande no Lago Sul, e a gente escuta alguns comentários prós e contras sobre a região, por exemplo, que existe algumas casas já estão ficando muito usadas, está tendo difícil de comercializar, alguns lotes ainda que estão em fase de regularização de mercado. Você que está vivendo esse ambiente, o que você está sentindo no mercado? Ele é positivo, crescente, é um investimento bom, a médio e longo prazo? Como é que você faz essa leitura? Olha, eu vou dividir rapidamente em duas partes. Primeiro, o mercado Lago Sul, Lago Norte. Brasília ficou velha, as casas ficaram velhas. Hoje vale a pena você comprar uma casa antiga e fazer uma reforma. Uns derrubam, outros reformam, conforme o teu bolso. Brasília é uma cidade que hoje nós temos políticos, senadores, empresários. E estes imóveis, principalmente Lago Sul, é o sonho de todas as pessoas. Porque o Lago Sul é considerado a maior filão financeiro. A renda per capita lá é altíssima, não é isso? Isso. E você tem lá também um perfil de cliente, não é assim, julgar no mercado. O cliente vai para lá porque sabe o que quer. Não, lá são pessoas que já estão morando ou na Asa Sul, Asa Norte, ou nas proximidades. Aí, dependendo do perfil de cada cliente, uns compram casas antigas e reformam, outros compram casas antigas e dão pequenas reformadas, tem uns que derrubam, fazem palácios, mas é um público diferenciado, é um público que o casal trabalha, eles ganham aí, ou quando é funcionário público, cada um ganha 25, 30 mil reais cada um, tem renda aí de 70, de 80 mil, grandes empresários, sempre valerá a pena comprar um imóvel no Lago Sul, porque o Lago Sul, para mim, é a Ipanema e o Leblon, o Itaim Bibi, lá em São Paulo, onde o metro quadrado é 45 mil reais. Você vê, todos os grandes centros urbanos, eles vivem perifericamente em cima de um núcleo de produção forte. Perto de praia, se é praia, Brasília é perto do centro de poder. Se você pega o Lago Sul, nós estamos a 5 quilômetros da esplanada dos ministérios. Você tem as duas asas que estão próximas. A tendência de mercado é isso. Da forma que está esgotando esses terrenos para construção, o metro quadrado da terra nua vai cada dia subir mais. Então, isso transforma em investimentos a médio e longo prazo muito importantes. E são poucos os terrenos que existem, então hoje eles compram casas antigas e a própria Península dos Ministros, que é o local dos lotes mais caros de Brasília, as pessoas já estão comprando casas antigas, reformando e até ganhando dinheiro. Elas estão pensando muito mais no terreno em si, na terra mesmo, do que na própria investimento. Hoje, terra em qualquer lugar do Distrito Federal, desse quadradinho, é um bom investimento. É um bom investimento. Mas você não percebe também que as casas estão ficando menores? Ou seja, aquelas casas monstruosas de 500, 600 metros quadrados, as famílias vão ficando menores, já está havendo uma redução de espaço, ou assim, com mais qualidade. Porque eu percebo também que as construções hoje são muito personalizadas. Não existe um padrão pré-determinado. Cada um faz do seu prazer, da forma que se sente melhor, pelo tamanho da sua família, pela área de lazer que precisa. Você sente isso também, esse ajuste? Olha, eu vou lhe falar que o pessoal tem procurado casa menor, que as famílias estão menores, mas tem um segmento de Brasília que é cheio da grana, mesmo com uma pessoa, ele construirá uma casa de 1.000 e 1.200 metros. Então tem mercado para os dois lados. Tem mercado. E, aliás, esse mercado caro é o mercado para poucos, porque você tem que saber trabalhar, não é qualquer um que trabalha, e vende tudo. Pois é. Até eu estive comentando esses dias com algumas pessoas que deram entrevista aqui na TV Cresce sobre uma palavra que fala imóveis, eles falam de alto nível, alto padrão, alguma coisa. Padrão. Isso é muito relativo, depende do bolso de cada um. Então, às vezes você está comprando um imóvel de 200 mil reais, que é o seu limite, é o seu sonho de consumo, é o que satisfaz. Então, a gente tem mercados fatiados ou estratificados, de modo que todos os corretores conseguem, dentro desse mercado, achar um nicho que lhe seja satisfatório. Até que eu te falei, Brasília está tão grande que tem um nicho do corretor das kitnets,
Tem corretor que só trabalha casa na W3. Tem o corretor do Minha Casa Minha Vida. Você vai especializar, né? Você vai se especializando e você cria o teu nicho. Então tem espaço para todos. Tem mercado para tudo hoje. Especialize-se. Seja um bom profissional. Seja técnico, produtivo. O que eu passo, eu concordo contigo, especializar. Agora eu falo para todos vocês. O mercado da vez hoje... Jardim Botânico. DF 140. DF 140. Parque Sul. Aqui no centro. E o Noroeste. O céu é o limite. Samambaia, excelente investimento. Vai embora. Ceilândia. O Riacho Fundo tem agora. A própria Vicente Pires agora. O Águas Claras. E os bairros novos estão surgindo também. Então Brasília, hoje, eu chamo que é uma Babel de negócios. Tem negócio para todos. Então nós estamos tentando aqui cada dia com essas conversas, com as experiências, que eu já agradeço pela experiência compartilhada, e também com as informações técnicas, que nós falamos aqui sobre inteligência artificial, sobre GPT, falamos dos novos lançamentos, tivemos a satisfação de conversar com membros do sindicato, né, da construção civil, tudo. Acho que tudo isso engrandece e fortalece o nosso mercado. Né? Eu digo para você, Asher, é tudo uma engrenagem. Hoje. O mercado imobiliário é tudo isso. O mercado imobiliário hoje não é corretor. O corretor está em todos os locais. Nós estamos em todos os locais. Isso é Nós fazemos parte dessa engrenagem. Inteira. Porque eu sempre falo o seguinte, você que tem uma grande empresa, você constrói aquele prédio grande, quem vai vender isso para você? Corretor. Quem vai vender o tijolo para você? Material de construção. Então, é uma engrenagem tão grande. Até falamos assim, enquanto alguém casar, alguém morrer, alguém separar, alguém crescer, nascer uma criança, por isso não tem que como, o mercado está sempre ativo. Sempre tenho comigo, não tem crise. Aí você vai, mas por quê, cara? Tem alguém que morreu, tem alguém que separou, tem alguém que ganhou um dinheiro e quer melhorar de vida, tem alguém que tem que pagar uma dívida, e aquele que tem que pagar, você vai, mas o cara vai pagar a dívida. Ele paga e compra outro imóvel. Ele vende um de 3, compra um de 2, ele chegou numa casa, ele compra um apartamento de 3 quartos. Então, para o bom profissional, sempre tem um lugar e um negócio. Basta você fazer a tua hora e trabalhar corretamente. Beleza, perfeito. Bispo, olha, brigadão, viu, cara? Você deu uma lição de vida aqui hoje, quantos ensinamentos, quantas informações importantes. Essa história do seu pai, esse legado que você recebeu, porque herdar um nome desse é uma responsabilidade de mercado muito grande, que você, por um lado, te ajuda, por outro lado, te exige que você tenha uma capacidade igual a dele, que não é fácil, né? E passa a ser uma referência no mercado. O Bispão de Brasília, como é conhecido, é uma referência em todos os locais. Você é uma pessoa muito comunicativa, tem seu grupo, tem trabalhado pela estabilidade do mercado, dos seus almoços, jantares. Então, quero te parabenizar por isso, te agradecer muito pela sua presença aqui. Com certeza nós vamos tirar muito proveito dessa conversa hoje. Eu agradeço o teu convite. Eu sempre falo que eu estou para servir, estou sempre à disposição para tudo, porque eu amo minha profissão. E mais uma vez, parabenizar o Cresce Distrito Federal, os seus diretores, os seus conselheiros, os seus colaboradores, os seus funcionários, porque sem isso, nada funciona. A engrenagem, eu sempre falo, não sou eu, somos nós. Com certeza, sempre nós sempre somos nós, porque ninguém faz nada sozinho. É uma doação muito grande aqui mesmo, mas a gente fica feliz de ver os resultados e saber que nós estamos plantando alguma coisa para o futuro. Não é isso? Estão plantando, já estão colhendo. Eu apoio todo esse trabalho que vocês têm junto ao Cresce e para os corretores de imóveis de Brasília e do Brasil. Muito obrigado, gente. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até agora e vão lá, se gostaram da nossa entrevista, curtam, deixem as suas perguntas, teremos um prazer em atendê-las na medida do possível. E contamos com todos vocês nas nossas próximas entrevistas. E o Cresce Brasília está à disposição e portas abertas para todos os nossos corretores de imóveis. Obrigado a todos, Bispo. Obrigadão pela sua atenção. Muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.